Retornamos com o programa Café com Direito e você fez bem em permanecer conosco aqui na RCTV. Hoje, gravando diretamente da Toque de Casa, que a gente aproveita para fazer o agradecimento. E vamos voltar com o tema da eficácia dos direitos fundamentais e aí a gente vai pedir uma diferenciação. Já que a gente está aqui diante, né, de um doutrinador tão bem, que está transitando tão bem sobre o tema, qual é a diferença entre a eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Pois não. Como eu tinha dito, os direitos fundamentais são garantias jurídicas em tutela da liberdade e visou proteger o indivíduo contra o potencial agressor da liberdade, certo? Quando a gente fala em eficácia horizontal e eficácia vertical, a eficácia horizontal é uma relação entre pessoas que estão no mesmo horizonte. E a eficácia vertical é uma relação entre entes que não estão no mesmo horizonte, verticalizada. E aí eu te explico. A eficácia vertical é uma relação entre Estado e indivíduo. Por quê? Porque o Estado ele é destinatário das normas de direito fundamental, mas ele não é titular de direito fundamental. E aí a eficácia horizontal, que é o objeto do meu estudo, ele trata de uma relação entre pessoas no mesmo horizonte, pessoas que são titulares de direito fundamental da mesma forma. E a discussão é, eles são titulares e destinatários ou eles são só titulares em face de um direito contra o Estado? Essa é a grande discussão e a grande diferença. Em relação à eficácia vertical, existem outras problemáticas, mas é pacífico que o Estado está vinculado aos direitos fundamentais, porque historicamente é isso que se diz. A vinculação, foi assim pensado. Foi assim pensado. E a vinculação dos particulares, eu diria que existe um ônus argumentativo para quem entende que os particulares estão vinculados aos direitos fundamentais, tão quanto o Estado, porque a história não confirma essa extensão dos efeitos dos direitos fundamentais diretamente. O que isso repercute na vida do indivíduo diretamente? Isso até a longo prazo, porque nós sabemos que o nosso direito é assim, né? Você está hoje trabalhando com uma questão bem teórica, sim, no plano das ideias, mas que isso... Mas tem efeito prático. Exatamente, isso está vindo já e numa força, e numa rapidez dessas mudanças desse universo, nosso universo jurídico, do direito, que como isso vai repercutir diretamente, né? Vou dar um exemplo. Eu não estou aqui a defender que os particulares que os direitos fundamentais não devam ser estendidos aos particulares. Eu só estou dizendo que essa extensão desses direitos não advém diretamente da Constituição, salvo no que a Constituição fez expressamente como os direitos dos trabalhadores. Ou seja, o legislador ordinário ele pode estender aos particulares, nas suas relações entre si, os direitos fundamentais são na Constituição. Porque numa relação entre indivíduos, tudo é permitido, salvo o que é proibido. E quem vai proibir é o legislador ordinário. O que acontece é que, às vezes, o legislador ordinário é inerte e, pela inércia do legislador, quer se transferir uma competência que é do parlamento, querendo dizer que a Constituição tudo resolve. Qual é o problema? Se a Constituição tudo resolver, para que Código Civil? Não precisa, porque todos os conflitos estarão na Constituição a resposta. Então, na verdade, existe um vazio que, se não for resolvido, se a sociedade tem algum ponto, algum tipo de demanda que precisa de uma proteção e o Estado protege por meio de lei, a forma do Estado proteger mais rígida, a mão mais pesada é o direito penal, mas o Estado pode proteger com a lei civil. Uma situação, por exemplo, o consumidor, o Estado percebeu que tinha ali um lado hipossuficiente, protegeu. Mas se o legislador não faz, a gente não pode transferir e dizer que agora, por não ter feito, a competência já foi resolvida, porque a competência não é do legislador ordinário, está na Constituição. Esse é o problema. Quem sofre com a inércia do legislador é a sociedade. Agora, isso não pode transformar um ponto que foi definido que era dele fazer com o que ele não precisasse fazer, porque já foi feito pelo Constituinte ordinário. E acaba também voltando, vai acabar ocorrendo o que em parte já acontece em escala menor, que é a judicialização. Isso. E você transfere toda essa questão do legislativo, do resolver do legislativo, exatamente, para os magistrados. No direito civil, no direito ordinário, o ideal é que ele seja mais cheio de regras, porque a relação entre particulares, o ideal é que tenha uma segurança jurídica. Imagine eu firmar um contrato que viole um direito fundamental meu, mas que eu o fiz para ter uma remuneração maior, e mais à frente eu demandar o judiciário dizendo que aquela cláusula é nula, o judiciário anula a cláusula, mas o valor do contrato permanece o mesmo. Por exemplo, é comum os jogadores de futebol firmarem contratos dizendo, me comprometo a não frequentar bares, direito de ir e vir, ele está sendo afetado, me comprometo a não ter relação sexual no dia do jogo, na véspera do jogo,
Me comprometo a não falar mal de clubes, não usar outro tipo de marcas. É uma restrição, é uma afetação, na verdade, a direitos fundamentais, mas em benefício da autonomia privada, e ele teve um benefício financeiro. Claro. Imagina amanhã o judiciário anulando essa cláusula, porque viola direito fundamental que está na Constituição, e o valor... É a historiazinha do anãozinho que era jogado, né? Mas aí já é um caso mais complicado, porque eu entendo que os direitos fundamentais não vinculam diretamente, mas a dignidade da pessoa humana, sim. O problema é que a dignidade da pessoa humana, isso aí também dá margem para outro debate, está no meu livro, é o termo até um pouco baixo, mas é o princípio mais prostituído da Constituição. Correto. É uma válvula de escape para se resolver tudo. E, na verdade, o conteúdo de proteção da dignidade é muito menor do que nós imaginamos. Às vezes, viola-se muitas outras coisas antes do que a dignidade. Vou te dar um exemplo. Eu falo no meu livro, e a princípio da dignidade ele tem 3 níveis de realização. Os direitos fundamentais nada mais são do que a exteriorização de uma parte do conteúdo, a parte mais superficial, que o Constituinte ele quis desde logo dizer qual era o conteúdo. Então, qualquer ato que viole o direito fundamental viola a dignidade, mas não no seu conteúdo autônomo. O seu conteúdo autônomo é aquilo mais central, nuclear. E esse central nuclear eu acho que vincula todos e a todos. Agora, o que é esse conteúdo central? Isso aí é uma matéria que se definir previamente talvez seja impossível, por isso os alemães, muitos preferem definir pelo oposto. Eles definem o que viola, mas não dizem o que é. Mas é muito menos daquilo que nós dizemos que é. Há uma banalização do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu já vi até decisões que dizem que a rescisão do contrato de trabalho foi anular uma rescisão do contrato de trabalho por ter violado a dignidade da pessoa humana. Só que violou muitas outras normas antes. Muito bem claras, muito bem já bem positivadas. Exatamente. no nosso todo o nosso É uma código. má leitura do neoconstitucionalismo. É isso que eu acho. Pois é, a gente vai deixar mais essas polêmicas no próximo bloco. Permaneça com a gente aqui no programa Café com Direito, na RCTV, do seu jeito, pra você.